Mais um VS Ranking chegando em clima de Copa do Mundo e hoje é um programa animal. A gente vai falar das 10 maiores zebras da história da Copa do Mundo. Será que tem zebra já da Copa do Mundo 2026? Fica aí no programa para assistir depois da vinheta. Mais um VS Ranking chegando aqui no YouTube da TNT Esportes. Você já faz tudo aquilo que você está acostumado, deixar o like, curtir, compartilhar, se inscrever, porque a gente vai começar direto com esse programa que hoje traz para vocês as 10 maiores zebras da história da Copa do Mundo. Antes da gente começar, tem o número VSR. O número VSR de hoje é 60, e não tá difícil de descobrir não, tá? Acho que se você pensar um pouquinho, você consegue descobrir. Eu vou falar o que é no fim do programa. Começamos o programa das 10 maiores zebras da história das Copas do Mundo na 10ª posição com Coreia do Sul 2, Itália 1, Copa do Mundo de 2002, oitavas de final. E por que essa zebra é muito grande, tá? É uma zebraça, é uma zebra do tamanho do elefante. Mas por que ela ficou só na 10ª posição? Porque ela tem um grande componente da arbitragem. O senhor Byron Moreno, árbitro equatoriano, ele de fato meteu a mão na Itália, né? Ele deu um pênalti que não foi pênalti no começo do jogo, a Coreia do Sul perdeu. No segundo tempo, deixou de dar um pênalti claro em cima do Totti. Ainda depois, anulou um gol da Itália que estava em condição legal, alegando impedimento. Aí no fim, o acabou fazendo de cabeça o gol do 2-1. E com isso, a Coreia do Sul eliminou a Itália. Uma zebra mundial, mas uma zebra altamente contaminada pelo apito, ficou na 10ª posição. Na 9ª posição vem o jogo de agora da Copa do Mundo 2026. Eu tô falando da estreia da Espanha. Espanha 0, Cabo Verde 0. A Espanha que chegou aqui como uma das favoritas ao título, duas das principais favoritas, Espanha e França. E a Espanha simplesmente não conseguiu furar o bloqueio feito por Cabo Verde. E aí o tempo foi passando, uma Espanha toda amorosa, devagar, sem conseguir levar perigo. Depois tirou o Yamal do banco e mesmo assim não adiantou. O goleiro Vozinha saiu desse jogo como herói e o mundo passou a conhecer o Vozinha nessa zebraça. Espanha 0, Cabo Verde 0. Na 8ª posição, a gente vai para a Copa do Mundo de 94, jogo de quartas de final. A atual campeã mundial, Alemanha, com basicamente a base que foi campeã do mundo em 90, é bem verdade uma base mais 4 anos envelhecida, saiu na frente da Bulgária, 1-0 jogando em Nova York, mas a Bulgária do craque Stoichkov foi buscar e virou o jogo. Stoichkov fez um gol de falta para empatar e no segundo tempo o Yankov cruzou da direita e o carequinha Letkov, que jogava no futebol alemão, mergulhou de peixinho para fazer 2-1. Um espanto, uma surpresa bizarra e aquela Bulgária só foi parar para a Itália na semifinal. Carimbou a Alemanha, atual campeã do mundo, 8ª posição de hoje. Na 7ª posição vem uma surpresa bizarra da Copa do Mundo de 2022. Estreia da Argentina, que vinha cheia de empolgação para a Copa do Mundo do Catar, vinha de uma sequência de 36 jogos sem perder, acabou saindo na frente, 1-0 gol de pênalti de Lionel Messi. A Argentina ainda deixou de fazer 3 gols que foram anulados por impedimento milimétrico e no segundo tempo a Argentina foi diminuindo o ritmo, a Arábia Saudita foi acreditando, empatou o jogo e o El Dossari virou para 2-1. Chocando metade do mundo com essa vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina. Que pena que isso não fez diferença para a Argentina conseguiu se recuperar, ainda foi campeã do mundo, mas a faixa ficou carimbada pela Arábia Saudita. Na 6ª posição do VS Ranking de hoje tem a derrota da Alemanha para a Argélia por 2-1 na Copa de 82, uma derrota surpreendente. A Argélia estreando em Copas, simplesmente mediu forças com a Alemanha, que viria a decidir essa Copa do Mundo, e venceu por 2-1 de forma surpreendente. A primeira grande vitória de uma seleção africana sobre uma seleção europeia. No fim, depois dessa vitória, a Argélia acabou nem passando de fase, porque Alemanha e Áustria fizeram aquela combinação de resultado e 1-0 da Alemanha na Áustria classificou as duas e eliminou a Argélia. Mas a Argélia chocou o mundo ganhando esse jogo. 6ª posição no VS Ranking de hoje. Na 5ª posição tem estreia da Copa do Mundo de 2002, a atual campeã mundial, a França, que tinha sido campeã do mundo sobre o Brasil em 98 e tinha vencido a Eurocopa em 2000, ou seja, chegou à Copa do Mundo como favoritaça
para ganhar aquela Copa. Perdeu o Zidane no último amistoso contra a Coreia do Sul antes da estreia da Copa e perdeu o Zidane e deixou a França completamente perdida. Não à toa, Senegal, também estreante em Copa do Mundo, venceu esse jogo 1-0, gol de Bouba Diop, depois de uma grande jogada do El Hadji Diouf. A França ficou atônita, não conseguiu criar praticamente nada e saiu daquela Copa do Mundo em que ela era favoritaça, eliminada na primeira fase sem marcar um mísero gol. Tudo começou nesse Senegal 1, França 0. Na quarta posição do VS Ranking de hoje tem a derrota de outra campeã mundial. A Argentina, campeã do mundo em 86, estreou na Copa de 90 enfrentando a seleção de Camarões, que disputava apenas sua segunda Copa. Favoritismo total destacado da Argentina de Maradona. E aí o jogo foi transcorrendo, a Argentina não conseguia jogar, o jogo não conseguia fluir. E aí, no meio do segundo tempo, depois de uma jogada cruzada na área, o Omambique subiu mais alto que todo mundo, cabeceou fraco e o goleiro Pumpido acabou aceitando 1-0 Camarões. E muita gente imaginava que a Argentina ia virar o jogo, ainda mais porque Camarões tinha um jogador expulso e depois ainda perdeu um segundo jogador expulso. Mesmo com 9 jogadores em campo, Camarões conseguiu segurar 1-0 e essa é uma zebra que a gente ouve falar historicamente, a atual campeã do mundo, a primeira campeã do mundo que foi derrotada na estreia, perdendo para Camarões por 1-0. Na terceira posição, chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje, tem a Itália de novo. A Itália perdeu por 1-0 para a Coreia do Norte. Jogo da terceira rodada da fase de grupos da Copa de 1966, a Itália enfrentando a estreante Coreia do Norte. Pouca gente tinha muita informação da Coreia do Norte, que já tinha perdido para a União Soviética, tinha empatado com o Chile e a Coreia do Norte venceu a Itália por 1-0. Gol marcado no finzinho do primeiro tempo. A Itália teve todo o segundo tempo para tentar empatar e virar o jogo, mas não conseguiu. Uma derrota que chocou o mundo. A Coreia do Norte, a desconhecida Coreia do Norte, bateu a Itália, que até então era bicampeã do mundo, eliminou a Itália na fase de grupos e avançou para depois perder para Portugal e mesmo assim deu um susto em Portugal, tá? Abriu 3-0 em cima de Portugal com 25 minutos, mas depois o Eusébio com 4 gols virou o jogo. A Itália tomou esse susto, é uma das grandes zebras da história da Copa. Na segunda posição do VS Ranking de hoje, a segunda maior zebra da história das Copas não é só de um jogo, é na verdade de uma campanha inteira. A Costa Rica de 2014, que foi sorteada para o grupo da morte, Costa Rica, Inglaterra, Uruguai e Itália. A Costa Rica é a segunda maior zebra da história das Copas do Mundo. Nesse grupo da morte, em que ficava pensando qual das 3 campeãs do mundo vai cair na primeira fase. Porque uma a gente já sabia, uma eliminada era a Costa Rica, aí precisava saber quem era a outra. A Costa Rica ganhou do Uruguai de 3-1, ganhou da Itália por 1-0 e na terceira rodada garantiu o primeiro lugar do grupo, empatando com a Inglaterra. Essa Costa Rica, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes zebras da história das Copas e, de novo, envolvendo a Itália. Vocês repararam como a Itália apareceu nesse programa? É apaixonado por uma zebra, a tal da seleção italiana. Antes da gente conferir a maior zebra da história das Copas, tem a explicação do número VSR. Eu falei que era fácil dessa vez. Número VSR 60. Em média, uma zebra tem 60 listras. Pode ter 40, pode ter 80, na média, 60 listras. Não tem como saber direito quantas são pretas, quantas são brancas, isso varia muito, mas tem um detalhe. A linhagem de uma zebra, a marcação de uma zebra, a configuração da lista de uma zebra, ela é única, é como se fosse uma impressão digital. Você nunca vai ver uma zebra com as listras iguais à outra. Essa eu tenho certeza que você não sabia. E a grande vencedora do programa de hoje, as maiores zebras da história das Copas do Mundo, é, sem dúvida, Inglaterra 0, Estados Unidos 1, jogo da fase de grupos da Copa de 1950 no Brasil, jogo disputado em Belo Horizonte e simplesmente a soberba dos ingleses. Falar em soberba dos ingleses acho que é até meio redundante, mas a soberba dos ingleses foi punida. A Inglaterra tinha se recusado a jogar as Copas anteriores, de 30, 34 e 38, porque, segundo a Inglaterra, ela era tão boa jogando futebol, que ela não devia se juntar com os outros. Lembra o Kiko, quando a dona Florinda fala, Kiko, não se junte com essa gentalha? Era como a Inglaterra achava que era. A Inglaterra estreou ganhando o seu primeiro jogo,
No jogo seguinte, ela estava enfrentando em Belo Horizonte a seleção amadora dos Estados Unidos. Na seleção dos Estados Unidos tinha motorista, tinha garçom. E no fim, os Estados Unidos ganharam por 1-0, eliminaram a Inglaterra da Copa de 50. Essa é a maior zebra da história das Copas, punindo a soberba da seleção inglesa. E até hoje eles ainda se acham pra caramba, né? Esperando que a Copa voltar pra casa. Fechamos esse VS Ranking das maiores zebras da história das Copas. Agora é com você. Você deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e manda aqui também sugestões de assuntos para os próximos VS Ranking ainda dentro dessa Copa do Mundo. Um abraço. Tchau.